Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Fine. Meu nome é Ana Júlia e eu faço parte da equipe de filosofia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ética medieval, mais precisamente a patrística. Primeiramente, a ética medieval, ela não foi criada para deixar a razão de lado, e isso é muito importante que a gente reconheça. A fé não é inimiga da razão. Então, essa fé católica, né, essa ética católica, ela vem para conciliar a questão da fé com a questão da razão. E Santo Agostinho, que é o doutor da igreja, que vai falar para nós sobre essa patrística, ele é o principal representante da patrística, vai falar dessa relação entre fé e a razão. A razão é a luz natural, é a luz secular, a luz aqui da terra que a gente recebe. Então a gente nasceu um ser racional. E a fé é a luz divina, é a iluminação divina na nossa vida. Então, Deus ilumina. Gente, a gente está falando sobre uma ética cristã, então todos os tópicos que vão ser abordados vão ser tópicos cristãos, tá? Não vai ser algo que a gente vai negar a existência de Deus. Nesse contexto aqui, Deus existe. E Deus traz essa luz divina, e essa luz divina é a fé, que vai complementar a razão, e a razão complementa a fé, e assim o indivíduo vai chegar na verdade. Enfim, eu tava muito ansiosa para fazer esse vídeo, então eu espero que eu explique para você certinho e não me alongue muito. Vou começar com uma linha cronológica sobre essa ética cristã, porque a gente acabou agora Platão e Aristóteles, já teve Sócrates, já teve todos esses vídeos de ética antiga, de filosofia antiga para vocês, e agora a gente tá entrando na filosofia medieval. No momento que Jesus nasce, depois Jesus morre, ele traz os discípulos. Os discípulos são chamados de padres apostólicos, que é a primeira fase dessa filosofia medieval, dessa filosofia cristã. A segunda fase é a fase dos padres apologistas, que eu tô colando aqui, tá? Que vai do século 3 ao século 4. Depois do século 4, a partir do século 4 até o século 8 inicia a patrística, que é o momento que a gente está, e depois se inicia a escolástica, que o principal representante é São Tomás de Aquino. Então a patrística, ela traz muita influência de Platão, de Platão. Então, muitas das ideias de Platão, a teoria das almas, do mundo sensível, do mundo inteligível, vão ser trazidas para essa ideologia, para essa, não ideologia, né? Para essa ética de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, caso apareça nos vestibulares. Tem alguns tópicos que podem ser abordados. O primeiro deles é a questão do livre-arbítrio, que Deus nos concedeu o livre-arbítrio e nós somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Óbvio que a gente tem que sempre optar pelo bem, e o bem, no caso, é Deus, né? Santo Agostinho chama Deus de bem com B maiúsculo, porque ele é o bem vivo, o bem encarnado, né? Que no caso é Jesus Cristo, enfim. Então, esse livre-arbítrio nos leva a ser livres, a gente tem noção das nossas próprias escolhas, a gente pode fazer nossas próprias escolhas, mas a gente sempre vai ter que escolher o bem, né? Porque aí o caminho do mal não é o caminho de Deus e, consequentemente, não vai entrar no céu. Por isso, a gente tem aquela luz natural. A luz natural é a nossa razão, e a razão são as nossas escolhas, é a razão que vai conduzir as nossas escolhas. Já essa fé é aquela luz divina que vai nos direcionar. Então, no momento que eu tenho fé, eu sou iluminada por Deus. E eu tenho a capacidade de escolher o bem, de optar pelo bem. Santo Agostinho, ele também fala que o pecado é o erro, né? O pecado é o erro, e ele induz ao mal e pode ser aplicado por instruções divinas. Não na Terra, né? Não secularmente aqui, mas provavelmente depois, uma pós-vida, né? No momento da morte, aí vai ser julgado, ou vai pro purgatório, vai pro inferno, esse tipo de coisa. E aí tem dois conceitos muito importantes também que Santo Agostinho nos traz, que o primeiro é a concupiscência, que eu já tinha falado para você sobre a alma concupiscente lá em Platão. A concupiscência, como eu falei, é a tendência ao mal, a tendência ao pecado. Então todo homem nasce com a tendência ao pecado. No momento que esse homem é batizado, ele vai cortar as suas correntes com o mal, com o pecado, mas essa tendência continua dentro de si. Gente, assim, é uma coisa bem teológica, então eu vou tentar fazer o máximo possível de ética pra não entrar muito na teologia pra vocês, mas é praticamente isso, tá?
E outro assunto que ele aborda é que pecar não é ser livre, o pecado escraviza a alma. Então, no momento que a gente está pecando, a nossa alma é escravizada pelo mal, e no momento que a gente está seguindo a Deus e sendo fiel a Deus, a nossa alma se torna livre, tá? Santo Agostinho ele também escreve um livro que o nome é Confissões, e ele fala muito sobre essa questão da confissão, né? O que é a confissão? É quando um fiel, um cristão, um católico, no caso, né? Porque são os católicos que se confessam, é quando o católico ele chega no padre e aí ele confessa os seus pecados no padre. Só que o padre, ali no momento, está sendo o representante de Jesus aqui na Terra, né? É um apostolado. Desculpa, é um apostolado que ele exerce aqui na Terra, ele é como se fosse um apóstolo de Jesus. Então, ele é aquele representante de Jesus aqui na Terra e ele vai absolver esses pecados através... Jesus vai absolver esses pecados através desse padre. Então, a confissão para Santo Agostinho é uma ética de responsabilidade. Então, é quando o homem ele assume suas responsabilidades pelos seus próprios erros e pelas suas más escolhas. Então, é um fator que vai ajudar a alma daquela pessoa a ser edificada. Aquela pessoa vai se edificar através da confissão. Assumir os erros, como eu disse, e arrependimento e compreensão. Então, a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente compreende por que aquilo é errado, e assim vai evoluindo cada vez mais. Isso que é a confissão para Santo Agostinho, e para ele é essencial.